Abra a tua Bíblia, vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Estamos dando continuidade à série de mensagens, discípulos de Jesus para o mundo contemporâneo. Hoje entramos num personagem bem conhecido, chamado Gideão. Nós queremos, a partir do versículo 11, ler até o versículo 31. Você que está em casa também, acompanhe. O Senhor será glorificado na tua vida, através da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para cada um de nós. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o versículo 11 a seguir do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abizerita Joás, ou ao Abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e o ofereceu a ele sob a grande árvore. O anjo do Senhor, o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tomou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu um nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abizeritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal
que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça o altar ao Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez conforme o Senhor ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal realmente fosse um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Pai, te damos graça, te louvamos porque o Senhor é bom e maravilhoso. Queremos apenas ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações hoje, segundo a medida que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Texto longo, mas importante a leitura para nós, para que houvesse um entendimento, uma vez que nós vamos extrair de todo o capítulo 6 o entendimento da mensagem. Hoje o tema é discípulos improváveis. E durante esses dias, pensando nesse texto, fui levado a uma reflexão e a pensar em cada um de nós, cada servo do Senhor, como nós temos todos os dias que pensar neste tema. Somos discípulos de Jesus improváveis, porque não éramos nem para ter sido alcançados por Deus. Não éramos merecedores de ser alcançados pelo Senhor Jesus, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos salvou e nos libertou. E fui levado a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando o Senhor ordena a Samuel que vá à casa de Jessé e unja um novo rei. Samuel estava com medo de Saul, porque se ele ungisse um novo rei, Saul poderia matá-lo. E Deus ordena que Samuel fosse até a casa de Jessé e escolhesse aquele que Deus falava. Logo de cara, Deus repreende Samuel dizendo, no versículo de número 7, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, que é o primeiro filho de Jessé. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós somos levados a refletir a partir daquilo que vemos, a partir daquilo que nós cremos de nós mesmos e dos outros. Nós olhamos muitas vezes a partir daquilo que vemos. Deus, por sua vez, nos traz, olhando para Gideão, que ele vê além daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar. São pessoas improváveis que o Senhor chama para usá-lo conforme Ele quer, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Eu sei que eu sou um improvável. Eu sei que eu, Germano,
sem Cristo eu estaria destruído, literalmente. Mas coube ao Senhor me resgatar pela sua infinita graça e o seu grande amor. Por que eu falo isso? Porque nós somos como o povo de Israel no período de Juízes. Veja que o versículo 1 do capítulo 6 diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, ou o que era mal. Novamente o ciclo se repete, novamente o povo volta a pecar, novamente aquele povo abandona o Senhor Jesus. Isso caracteriza um arrependimento superficial. E o que é um arrependimento superficial? É um arrependimento por remorso. O que é o remorso? O remorso é a dor por consequência de um erro. Porque o remorso não é arrependimento, justamente porque se não houvesse nenhuma consequência, não haveria remorso. Só há remorso porque as pessoas estão vivendo a consequência de um erro. O arrependimento não, o arrependimento ele é profundo, mesmo que não haja consequência, porque ele é uma consciência de quem eu sou e não daquilo que eu faço. O Senhor nos convida a pensar muito mais a respeito de quem eu sou, do que a respeito daquilo que eu faço na vida cotidiana. Aquilo que eu faço já é consequência de quem eu sou. Por isso Israel não entendeu o conceito de arrependimento e voltava a praticar as suas obras más diante de Deus. Havia até por vezes um remorso, havia uma tristeza em seu coração por causa das consequências que chegavam. Qual era a consequência nesse momento? Os israelitas tinham fugido para os montes, estavam com medo dos medianitas. Os medianitas, não diferente dos outros cananeus, eles não tinham interesse em um governo que lhe desse poder ou um governo político. Eles tinham um único interesse: devastar Israel. O texto diz que toda vez que eles se juntavam, eles vinham e acabavam com as plantações, acabavam com os animais dos israelitas. O foco dos medianitas era destruição. E o Senhor então, do versículo 7 ao versículo 10, levanta um profeta para dizer: vocês não se arrependeram. Não fui eu que deixei vocês, foi vocês que me abandonaram. Não foi eu que deixei de ajudar vocês, foi vocês que me abandonaram. Então o Senhor levanta um improvável chamado Gideão, para que ele seja o libertador, para que ele venha restaurar a honra de Israel. E é sobre esse improvável e sobre os improváveis desse tempo que o Senhor tem levantado para levar a sua palavra, para ser o instrumento de Deus para essa geração, que eu quero falar hoje. Talvez você, como Gideão, se encaixe como um improvável, mas é você que Deus está chamando para essa geração. Você é quem Deus está convidando a fazer a diferença nessa geração. Você é a pessoa que Deus escolheu para a sua casa. Você é a pessoa que Deus escolheu para o local onde você trabalha. Você é o improvável que Deus chamou para onde você estuda. Você é o discípulo de Jesus mais improvável que existe, mas é quem Deus deseja usar nesse exato momento. Por isso nós precisamos olhar para esse texto, e não apenas olhar para um problema, um contexto de guerra, uma situação que estava vivendo Israel, mas é preciso trazer para nós e pensar: por que Deus ainda deseja me usar? Porque Deus não
deseja usar somente o pastor Germano, ou alguém do louvor, ou o missionário, ou a pastora, ou o pastor. Não. Deus deseja usar cada um de nós, improváveis desse tempo, para um mundo perdido, oscilante como os israelitas. Uma hora busca o Senhor, outra hora abandona o Senhor Jesus. E esse é você, um discípulo improvável para esse tempo. E que Deus quer usar. Mas o que eu preciso para Deus me usar? Pensar junto conosco a respeito de Gideão. E eu quero trazer para você a primeira ação que você precisa ter como discípulo de Jesus, como alguém que não tinha condição de ser usado, mas o Senhor quer usar. Os improváveis discípulos de Jesus, aqueles que não tinham credibilidade, mas o Senhor chamou, aqueles que o mundo não dava nada, mas o Senhor chamou para ser instrumento seu, precisa entender, primeiramente, que é preciso confiar que o Senhor está conosco. Sobre a própria palavra de Deus, quando olhamos o versículo 12, nós vemos que Gideão diz: "Ah, Senhor", Gideão respondeu: "Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu essa circunstância? Por que nos aconteceu esse problema?" E o Senhor afirma para cada um de nós, homem guerreiro, o anjo do Senhor diz ao poderoso guerreiro: "O Senhor está com você." Queridos, nós precisamos refletir nesse versículo de forma mais clara, porque essa não é uma frase comum, simplesmente, é uma convicção de que nós precisamos confiar na palavra de Deus, que Deus está conosco, que Ele não falha, que sobre a palavra do Senhor, que diz: "O Senhor está conosco", nós seremos discípulos de Jesus. Por que isso é necessário? Porque, como Gideão, normalmente, os nossos argumentos para Deus denunciam nossa incredulidade. Quando chegamos diante de Deus com os nossos questionamentos, com a nossa vida, nós nos apresentamos como Gideão no versículo 13: "Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Se o Senhor está conosco, por que eu estou sofrendo? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por essa circunstância? Se o Senhor está comigo, por que esse mal me sobreveio?" Os nossos questionamentos para Deus, muitas vezes é uma transmissão do nosso problema para Deus, dizendo: "Você não resolveu." A grande questão é que nós precisamos entender que a resposta de Deus para Gideão é clara e direta nos versículos 9 e 10. "Olha, Gideão, você precisa entender que eu nunca deixei você, mas vocês me abandonaram." Boa parte do nosso problema atual também é muito semelhante a esse. Os nossos questionamentos, porque Deus não nos responde, os nossos questionamentos muitas vezes quer denunciar que Deus nos deixou, mas Ele só revela o quanto nós não confiamos em Deus. Porque Deus nunca nos deixou só. A sua palavra é viva e eficaz e garante que Ele está conosco. E que nós precisamos, sobre essa palavra, viver todos os dias das nossas vidas. Mesmo que haja uma circunstância, um problema, nós precisamos parar de encarar os nossos problemas com vitimismo, como se Deus tivesse nos abandonado,
e começar a perguntar para Deus usando Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e que foram chamados de acordo com o propósito. Ao invés de nós utilizarmos do vitimismo como instrumento de relacionamento com Deus, nós deveríamos usar Romanos 8, 28 e dizer: Deus, o que tu queres moldar em mim através deste problema? Porque de fato, uma certeza também nós temos: Deus nunca nos deixou, Deus nunca nos abandonou. De alguma forma sou eu que, por causa do meu pecado, por causa da minha vida, eu me distancio do Senhor Jesus. Sempre é assim. Deus nunca nos deixou. Então o convite de Deus para nós, quando chama homens improváveis, mulheres que as pessoas não acreditavam, não é simplesmente para dizer a você: vou lhe honrar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, não é isso. Deus está te chamando para te honrar, para que o nome dele seja glorificado, para que você seja aperfeiçoado mediante a situação e o problema. Se por acaso houver alguma glória humana, se por acaso houver alguma honra humana, mesmo assim, ela vem de Deus e não é sua. Não é minha. O Senhor nos convida a entender que sobre a palavra dele nós devemos confiar que ele esteve com Gideão, que venceu os seus inimigos, que trouxe paz para Israel. O mesmo Deus está dizendo para nós: confie que eu estou com você. No momento de sofrimento, de desespero, de dor, de angústia, de tristeza, lembre-se, Deus está conosco. Pastor, mas como Gideão eu também falho e eu questiono Deus porque isso sobreveio. O Senhor também te responde por Romanos 8, 28. Deus está agindo para moldar e aperfeiçoar a sua vida de alguma forma. Confie, viva sob esta palavra, entenda, o Senhor é Deus, e nós precisamos confiar, e não utilizar o vitimismo como instrumento de negociação com Deus. Não há um justo sequer. Se não há nenhum justo, e todos carecem da justiça e da graça de Deus, não há necessidade de vitimismo. Não há necessidade de eu chegar e falar: João, eu sou mais sofredor do que você. Mônica, eu sou mais sofredor. Você conhece o meu problema, você sabe do que eu estou passando. O problema que eu estou passando, Deus está moldando e aperfeiçoando a minha vida. O problema e o sofrimento que você está passando, Deus está moldando e aperfeiçoando a sua vida. É para que nós cresçamos, é para que nós confiemos nele e avancemos. Não era possível para Gideão avançar se ele não confiasse na palavra de Deus. Já já nós vamos ver. O Senhor chama ele de poderoso guerreiro, mas na realidade ele é um medroso. Como eu, como você, nós morremos de medo, mas o Senhor está nos chamando de homens fortes. Como? Porque você é um discípulo improvável, mas o Senhor te resgatou. O Senhor te chamou e te escolheu. Portanto, confie no Senhor Jesus.
Isso tem se repetido muitas vezes aqui, e eu tenho falado com muita convicção, é porque nós precisamos confiar. A nossa geração precisa voltar a confiar na palavra, sob a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, exatamente. Se nós não entendermos que é preciso ouvir e confiar, nós não viveremos para vencer. E sabe por que o Senhor nos fez improváveis? Justamente porque Deus não chamou improváveis, porque eles confiavam na palavra, e sim porque a palavra de Deus tem poder de transformar homens fracos em fortes. É por isso que é Gideão, é por isso que é Davi, o ruivo pequenininho, baixinho. É ele que o Senhor dá a capacidade de enfrentamento. É o Senhor quem dá a capacidade de enfrentamento da vida para você. Deus chamou improváveis, não simplesmente porque confiavam na sua palavra, mas sim porque a sua palavra tem poder de transformar homens fracos em fortes. E é necessário confiar nela. O Senhor quer te fazer forte justamente na tua fraqueza, para que Ele seja glorificado. Segundo, além de confiar em sua palavra, saiba quem o enviou. Um discípulo não é enviado por si mesmo, ele vai sobre a ordem e a fala de alguém, ele vai sobre o aval de alguém, sobre a ordenança de alguém. Ser enviado é chegar com o aval de alguém, e você não está indo simplesmente porque você decidiu ir, você está indo sobre a palavra do Senhor, no versículo 14, que disse para Gideão e diz a você também: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Quem ordenou a ida é quem garante que vai dar certo. Quando o patrão paga o funcionário e diz, vai numa viagem em nome da empresa, você chega, você vai no nome, você vai em direção, você sabe quem os enviou. Saiba quem te enviou hoje. Discípulos improváveis sempre precisa ter em mente que quem está mandando, quem está enviando é o próprio Deus missionário. Lembre-se que nós falamos na série de mensagens sobre uma igreja missional. O próprio Deus é um Deus missionário. Se eu sei disso, se eu sei quem enviou, se você sabe quem os enviou, sempre vamos entender que não precisamos encarar os problemas como se Deus não tivesse resolvido. Ao contrário, nós vamos olhar e dizer: todas as coisas estão sobre o controle de Deus. Nada passa despercebido. Nada está fora do controle de Deus. Quem te enviou? A quem você serve? Como você está chegando
nos locais? Está chegando com sua capacidade? Ou as pessoas sabem que o Senhor o enviou? Você chega como o conhecimento humano ou com um aval de Deus, dizendo: estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor? E o inimigo vai tentar destruir a sua vida, mas discípulos improváveis sabe quem os enviou. Sabe, ele tem conhecimento. Ele entende quem os enviou. Terceiro, como discípulos improváveis, nós entendemos que não é por méritos. Não é por méritos. Por que não é por méritos? Como Gideão, nós precisamos aprender que somos frágeis, que somos fracos e que precisamos do Senhor Jesus. Gideão está certo em reconhecer sua fragilidade. Versículo 15: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Gideão está diante de uma ordem de Deus, na qual ele olha para ele mesmo e fala assim: eu tenho medo. E sim, apesar do Senhor ter chamado ele de poderoso guerreiro, no versículo 12, ele é um medroso. Sabe por quê? Ele está escondido lá no monte, junto com o seu povo, junto com o seu clã, junto com a sua família, atrás de um tanque de prensar uvas. Nos versículos anteriores, nós veremos, ele estava escondido dos medianitas, ele estava com medo de perder tudo, ele estava com medo de morrer, mas o Senhor também está certo em chamá-lo de poderoso guerreiro. Gideão está certo por se considerar frágil, e o Senhor está certo por chamar ele de poderoso guerreiro, justamente pois o entendimento que é sobre a palavra do Senhor que ele tem que ir. Então entendemos, como Gideão entendeu, que a sua capacidade não estava no seu conhecimento, no treinamento de guerra, nas estratégias, mas estava sob a palavra do próprio Deus que disse: vá porque eu estou contigo. Nossa geração é uma geração de méritos, e este é um ídolo que precisa ser destronado. Entender que a nossa capacidade é inútil diante das circunstâncias e do problema, mas que sobre a palavra de Deus nós vamos adiante. E quero deixar claro uma coisa para você: não viva pelos seus méritos, eles são inúteis, mas também não se esconda na sua incapacidade, porque é Deus quem capacita a quem Ele chamou. Se Deus está lhe chamando, entenda, se coloque e diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, estou à sua disposição, faça o que quiseres. Molde, transforme, mude, faça um reviravolta em minha vida. Estou aqui. Não devo viver por méritos, mas também não devo viver escondido atrás da minha incapacidade, porque o Senhor vai me capacitando à medida que eu vou
testificando e falando do seu amor, da sua verdade, das boas novas, do Evangelho para esta geração. É para isso que Jesus te chamou. É para isso que o Senhor está te capacitando. Nós achamos que o estudar, o se aperfeiçoar, é uma capacidade para nós. Não. A faculdade, a pós-graduação, o doutorado, o mestrado, o pós-doutorado, tudo que você fizer ou imaginar, dentro do contexto bíblico ou na vida secular, saiba que Deus vai usar para que o Evangelho seja propagado. Basta você reconhecer que sua capacidade é inútil, que não é por méritos que nós levamos o Evangelho, não é por força humana, não é por capacidade humana, não é porque eu estou bem treinado, não é por nada, mas é porque o Senhor, sobre a sua palavra, disse: eu estarei com vocês, vá, não tenha medo, fui eu quem os enviei, então vá e dê frutos, e os seus frutos vão permanecer, porque quem sustenta a árvore é o dono, é o agricultor, é ele quem mantém, ele é o Senhor. Eu tenho 30 anos de cristão, eu tenho 1 ano de cristão, não faz diferença, se não entender que o Senhor precisa nos capacitar, seja com 1 ano ou com 30 anos, tudo precisa estar submisso ao Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a beleza de ser um discípulo improvável é que o mérito não é um reflexo da minha capacidade humana, e sim um reconhecimento da ação de Deus em minha vida. Isso é que é belo. Se há algum mérito, se houve algum reconhecimento, se houve alguma coisa, não é capacidade humana, é Deus agindo nas nossas vidas, para que Ele seja glorificado em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. O Senhor te chamou. O ID não é uma ação exclusiva do pastor, o ID não é uma ação exclusiva de um departamento de missão, o ID não é a exclusividade daqueles que foram para a transculturalidade, aqueles que atravessaram o oceano e foram pregar. Não, o ID é para você, o ID é para os discípulos, o ID é para aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Vai, aonde? Na faculdade. Meu irmão, se alguém achava difícil sair daqui, atravessar a cultura, ir para um outro país pregar o Evangelho, fique tranquilo, basta ir na universidade, você vai ver a dificuldade que é manifestar Jesus. Vai nas universidades, vai e olhe e veja quão difícil é manifestar Jesus. E o Senhor está lhe capacitando, dizendo: vá, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou dando o aval, você é o meu enviado, ame a minha palavra, confie na minha palavra, submeta a minha palavra, creia na minha palavra, porque assim, você confiando, você vai orar a palavra, você vai cantar a palavra, você vai falar da palavra, você vai falar tudo por meio da palavra, porque Deus está te capacitando para o trabalho, para a família, para a escola, para a faculdade, aonde quer que você for, Deus estará contigo, porque você é discípulo de Jesus. Mesmo que alguém diga: você, quem era você? Você? É você.
É literalmente você que Deus chamou. Chamou para que você possa despertar, porque o reino grita, e é preciso prestar conta daquilo que o Senhor nos deu. As dificuldades da vida muitas vezes tentam nos parar, mas o Senhor está dizendo: vá, porque eu estou contigo, continue, não largue Jesus, não abandone, não desanime, não pare, vá fazer o que Deus lhe chamou para ser feito. E se ainda não te chamou, não sabe, vem aqui que nós falamos um bocado de coisa que Deus tem para você fazer. Não falta coisa para fazer. Aqui e muito mais fora daqui. Eu não sei, pastor. Meu irmão, eu lembro de não sei qual foi a experiência de cada um, mas me lembro que certa vez, com 17 anos, o meu pastor na época chegou para mim e falou assim: Germano, você vai pregar no culto de jovens. E eu fiquei feliz. Vou pregar no culto de jovens. Falei, amém, vamos lá, né? Chamei um amigo, estudante de teologia, acho que era 3º ou 4º ano, falei, me dá umas dicas aqui e tal. Comprei uma Bíblia Thompson. Falei, agora vou pregar. Maravilha. Fui lá, parábola das 10 virgens. Lembro até hoje. Tudo maravilhosamente preparado. Era um culto de jovens, tinha uma mesa, um tecido descido na mesa. Eu falei, pronto, agora vai. Sentei lá, fiquei cultuando ao Senhor. Aí de repente eu olho para trás, aí estava o meu pastor, já era um problema. Estava o amigo teólogo, chegou o pastor presidente e o vice-presidente da instituição. Eu falei, o que esse povo veio fazer aqui no culto de jovens? Tudo de cabeça branca. Vamos lá. Ainda bem que tinha um pano, que eu tremia as pernas igual bambu. Mas ali eu entendi o que o Senhor me chamou. Para que o Senhor me chamou? E eu caí na besteira de achar que eu podia ir com as minhas próprias pernas. Em um determinado momento o Senhor disse, não, sou eu que vou te capacitar. Sou eu quem te sustento, não é pelos seus méritos. Assim que Deus faz conosco. Mas se o Senhor me chamou, Ele está chamando a sua igreja para ser instrumento para essa geração. E por último, seja uma oferta viva. Os versículos 18 a 23 que nós lemos vai relatar que Gideão, ao olhar para o anjo e perceber que ele estava diante do anjo de Deus, ele diz, se és tu mesmo, peço-te que não vás embora, vou lhe preparar uma oferta, porque isso é importante. O 6:22 diz que quando Gideão viu que era o anjo, ele exclamou, soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Porque é necessário ser uma oferta viva ao Senhor todos os dias,
Porque se no Antigo Testamento era necessário matar um novilho e sacrificar ao Senhor, Jesus Cristo é a oferta perfeita, e o que nós devemos ser é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, cultuando Ele todos os dias. Por que uma oferta? Porque toda oferta leva à adoração. Gideão só entende a necessidade da oferta porque ele tem o reconhecimento em si mesmo de entender que ele esteve diante do soberano, diante do anjo de Deus, face a face. Quem se arrependeu, quem destronou o altar de Baal, compreendeu a necessidade de viver uma vida de oferta diária ao Senhor. A oferta nos leva à adoração, e a adoração é justamente porque reconhecemos quem Deus é, ou vice-versa. É preciso que nós tenhamos o entendimento que logo após a oferta de Gideão, o que Deus diz a Gideão: destrone o altar de Baal. Com Deus não há espaço para dois altares. Com Deus não há espaço para dois altares. Se entendemos que o Senhor está conosco, que Ele nos enviou, que não é por mérito, vamos ser uma oferta viva e vamos destronar todos os altares construídos por nós mesmos. Por que construído por nós mesmos? Porque o mundo não mudou, os homens não mudaram, e os deuses continuam a ser criados, continua sendo criado todos os dias. Mas quando eu tenho a revelação de quem Deus é, quando eu olho para as Escrituras e vejo Deus e entendo quem é Deus, o seu grande poder, não há altar que fica para coexistir com a adoração a Deus. Um altar só será destruído quando eu entender que eu estou na presença do Deus vivo. E você não está na presença do Deus vivo que você está aqui, não. Você está na presença do Deus vivo porque Ele habita em você. No seu dia a dia, na vida oculta, Deus está com você. E sabe o que é engraçado, meus irmãos, para a gente concluir, caminhando para o final? Os deuses que nós criamos, normalmente nós temos que defendê-los. Eles não se defendem sozinhos, eles precisam de ajuda. Joás questiona o povo dizendo: Baal não consegue se defender sozinho? Gideão derruba o altar, corta o poste sagrado, oferece a Deus oferta, monta um altar ao Deus vivo, e o que o povo faz? Ei, traz ele para cá para nós matarmos. Não diferente de nós, muitas vezes nós precisamos defender com todas as forças nossos ídolos. Mas se você entender que Deus chegou, e que você é um discípulo, que não era nem para ser discípulo, mas pela sua infinita graça e o grande amor, Ele te resgatou, e te fez discípulo dEle, te inseriu dentro dEle, você será uma oferta aceitável ao Senhor, e toda oferta aceitável será acompanhada da destruição de altares a deuses estranhos. Quem são os deuses? Nós falamos, os deuses alternativos, os deuses que nós construímos, os deuses modernos, o dinheiro, as riquezas, os homens, as mulheres. Há uma gama de deuses alternativos neste tempo que querem coexistir com Deus. Uma vez que nós reconhecemos a soberania de Deus, acabou.
E quando eu sou a oferta viva, a consequência é um relacionamento profundo com Deus. Quando eu sou oferta verdadeira, aceitável ao Senhor, quando eu digo, Senhor, molda-me, eu sou o vaso, Tu és o oleiro, molda-me, o relacionamento passa a ser profundo com Deus. E sabe o que acontece? Gideão coloca à prova Deus nos últimos versículos, até o versículo de número 40. Uma hora ele queria a lã molhada e tudo em volta seco. Depois ele queria tudo molhado e a lã seca. Então eu vou fazer prova de Deus. Não, a busca de Gideão não é uma prova para que Deus se mostrasse poderoso, é para que ele desenvolvesse ainda mais a confiança dele em Deus. Deus não estava pedindo Isaque como oferta a Abraão, Deus estava querendo moldar a fé de Abraão. Nossos pedidos a Deus não pode ser um teste para ver se Deus é Deus. Nossos pedidos a Deus tem que ser uma relação que desenvolva uma profundidade com Ele. Por isso, seja a oferta aceitável, a oferta viva, agora ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Pastor, por que cristãos precisam entregar as suas vidas ao Senhor? Porque muitas vezes os ídolos alternativos estão tentando coexistir com Deus. Eu preciso entregar minha vida todos os dias ao Senhor. Você também precisa. Amém? E eu deixo para você um entendimento de que, para concluirmos, poderosos homens de Deus são e sempre serão improváveis. Deus vai chamar os esquisitos, os diferentes, justamente porque é nos improváveis que Deus revela a sua graça e poder através das nossas fragilidades. Poderosos homens de Deus são improváveis, pois Deus revela a sua graça e poder através das suas fragilidades. Fique com 2 Coríntios 2:9. Esse é o entendimento de Paulo. Ao perguntar a Deus e ao pedir a Deus que tirasse o seu sofrimento, o Senhor responde, Jesus responde a Paulo dizendo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. O Senhor te fará forte a partir do entendimento que nós precisamos ter, que como discípulos improváveis, nós nem sequer seríamos usados por Deus, mas Deus está nos usando. Amém? Deus está usando a sua vida, Deus está usando a minha vida, Deus quer continuar usando a sua vida e Deus quer continuar usando a minha vida. Agora eu preciso entender que a graça do Senhor é suficiente na minha vida. Caso contrário, não farei nada, nem estarei aqui. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar por você. Talvez você esteja enfrentando os momentos mais difíceis da sua vida. Talvez você esteja passando por momentos de dores, de dificuldades. E talvez você disse a Deus que Ele lhe abandonou. Mas Ele não te abandonou. Ele simplesmente está dizendo a você hoje que Ele está contigo, basta você crer.
Então ore ao Senhor agora, ore por sua vida. Senhor, nós estamos em Tua presença, nós Te louvamos, Te engrandecemos, queremos aprender com a Tua palavra hoje. É por ser um homem improvável para estar aqui, como ministro, como pregador, como pastor, como pai, como filho, como homem. É por ser um homem improvável que o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado força, tem nos ajudado, tem mostrado e se revelado. Essa palavra é tão verdadeira, Senhor, para os nossos corações. Não sei quantos aqui, mas para mim ela é extremamente necessária. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, para que o Senhor nos ajude em nossas limitações, para que o Senhor nos dê forças e capacidade de ir adiante e vencer as adversidades. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua graça derramada sobre nós. Vamos para as nossas casas hoje, confiando que o Senhor está conosco, que é o Senhor quem nos enviou, e que tudo que façamos não é por méritos, é simplesmente porque somos uma oferta diária ao Senhor. Se morrermos, morreremos para o Senhor. Se viver, viveremos para o Senhor Jesus. Esse é o papel daqueles que são ofertas vivas ao Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça derramada sobre nós. Ajude-nos. Eu te peço hoje, Senhor, pela minha vida, pela vida dessa igreja, nos ajude, Senhor. Ajude-nos a ser discípulos do Senhor Jesus. Ajude-nos a não nos escondermos nas nossas limitações. Ajude-nos a não querer as coisas do nosso jeito. Ajude-nos a não andar com argumentos que denunciam nossa fragilidade e a nossa incredulidade. Ajude-nos a viver para o Senhor, entendendo que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Pai, nós oramos gratos a Ti, pedindo ao Senhor, mesmo sendo improváveis, o Senhor nos fez discípulos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu faço parte daqueles que seguem Jesus. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você que esteve aqui, por você que está aqui hoje, nossos visitantes, Lourdes, Cida, Antônio, Rosana, Laura. O Eudes não pode nem ser chamado de visitante, né? Que já é de casa, está sempre com a gente. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês, que o Espírito fale ao seu coração, que o Senhor possa ministrar durante a semana e que o Senhor seja visto e testificado na vida de vocês. Amém? Pai, nós te damos graça, te louvamos por esse dia. Obrigado pelo teu amor e a tua graça derramada sobre nós. Nos dê, ó Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Senhor, nos ajude a romper, a desenvolver e a crescer na tua palavra. Ajude a tua igreja, ajude os teus filhos, leve-nos ao conhecimento da tua verdade. Que essa semana seja uma semana de bênção, que próximo final de semana, estaremos lembrando do dia da Páscoa, que o Senhor Jesus seja glorificado, Pai, não apenas no domingo, mas desde hoje e sempre, porque o mais importante não é simplesmente lembrar que o Senhor morreu, é entender que o Senhor está nos chamando para uma obra, para o avanço do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para que muitos sejam cuidados, discipulados,
por causa da tua palavra. Assim oramos, Deus, nos dê uma semana abençoada. Ajude aqueles que sofrem, ajude os que choram. E se pudermos, se estiver ao nosso alcance ajudar, use as nossas vidas, Senhor. Use cada um que aqui está. Nos coloque como homens e mulheres disponíveis ao teu reino. Porque há muitos que precisam ser alcançados. Há muitos que aí as pessoas estão olhando como improváveis, mas o Senhor fará deles discípulos. Assim nós oramos nesta semana. Usa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito esteja conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Ótima semana, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.